Ó, doutor Rafael Pavani está aqui hoje, psicólogo, e vai falar pra gente sobre pessoas que mentem demais. Todo mundo conhece a pessoa que conta uma mentirinha ou outra, aumenta a história, conta umas histórias meio cabeludas, né, doutor? Boa tarde, Rafa, Boa tarde, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Eu estava lendo sobre isso e eu achei lá, mitomania. Mitomania é o transtorno de quem mente demais? É um nome que a gente popularmente se fala de quem mente demais, a gente que gosta de dar um nome para as coisas, tem um certo rótulo. Tá, e qualquer pessoa pode ter? Assim, existem pessoas que mentem, isso é uma coisa comum. Tá. Geralmente a gente chama de mitomania quem mente compulsivamente. É aquela pessoa que sabe que mente, mas não consegue parar de mentir. Mas isso é muito exceção. É uma situação que ela acontece indiscriminadamente, independente do contexto. Entendi. O mais comum são pessoas que mentem em contextos específicos. Ah, não é mentirinha toda hora, à torta e à direito, não. A pessoa que tem a mentira compulsiva, isso não é muito frequente, isso é uma incidência bem baixa, é a pessoa que ela mente em qualquer contexto. Se ela estiver sentada aqui agora, ela vai contar uma mentira. Mas ela vive num mundo de fantasia, então, um mundo de mentira. É que não é um mundo de mentira, ela não consegue sair daquilo. Ela tem uma necessidade de contar uma história, por mais que ela não consiga, que ela queira, eu queria não mentir, porque eu sei que seria assim, nossa, Fer, cheguei aqui agora e vi um alien lá fora. Entendi. E ela sabe que isso é mentira, só que ela acaba acreditando naquilo e ela precisa contar aquilo como ele falou assim, às vezes para se gabar. Entendeu? É diferente isso, por exemplo, uma pessoa que mente num contexto situacional. Por exemplo, o homem foi para a pescaria e falou que pegou um peixe de 20 quilos. Ele está contando aquilo ali para se gabar. Fui no futebol, fiz um gol de cabeça para baixo. Ele está inventando uma história, todo mundo sabe que é mentira, todo mundo ri. Isso não é uma mentira patológica. Entendi. Ele está só contando uma historieta, está contando um caos. Até aí, nenhum problema. Onde está o problema mais comum? São pessoas que mentem dentro de um contexto específico social. No trabalho, na família, no relacionamento. Nesses casos, aí a mentira elas começa a se tornar de fato num problema mais recorrente no dia a dia. E a pessoa já nasce assim, desde pequenininha, de criança, ela já mente ou não? Não, a tendência é que ela desenvolva isso por um contexto específico. Geralmente quem mente, assim de maneira mais corriqueira, não vou chamar a mentira compulsiva, tá? Vou falar daquilo que acontece mais comumente. A pessoa que mente de maneira mais corriqueira, ela faz isso por dois motivos. Ou porque ela tem alguma coisa interna, uma vergonha, está tentando mascarar aquela vergonha. Uma pessoa foi lá e perdeu o emprego ou ela quebrou financeiramente. Só que ela pertence ainda a um grupo social onde aquele status prévio dela pressupunha um padrão. Então ela não tem mais dinheiro para poder, por exemplo, conviver naquele ambiente, mas ela fala, não, a minha casa lá da praia, as fazendas estão indo bem, a empresa... Só que isso não é verdade. E ele sabe que ele está mentindo só naquele contexto. Em casa ele pega e fala, está tudo quebrado, tudo ruim. Então é uma mentira situacional, mas ele faz isso por vergonha interna. Mesmo que talvez os amigos não julgassem, mas é vergonha interna. O outro contexto é a pessoa que tem medo da consequência ou da punição externa. Então ele foi lá, fez uma coisa que o sujeito, eu acho que eu tenho direito de fazer tal coisa. Comi uma comida gorda. Só que ele chega no médico e fala, não, eu só como... Eu só como alface. Só comi alface. Então aí é medo do julgamento ou da punição alheia. A pessoa foi lá, a criança, o adolescente, fez uma bagunça, uma coisa que não é um crime, não é nada absurdo, mas é um pai severo, uma mãe muito rigorosa. Então ele começa a deturpar um pedaço da realidade dele para evitar a consequência aversiva que aquela instância punidora pode causar nele. Mas em quais casos tem que se acender um alerta, Rafael? Quando isso começa a trazer prejuízo para o indivíduo ou no contexto que ele está inserido. Então eu estou num contexto onde eu contar mentiras pode prejudicar o coletivo. Eu trabalho numa empresa, eu tenho que seguir normas de procedimentos de segurança e eu não estou atentando para elas, por exemplo. Então, sei lá, o meu supervisor vem e pergunta, você checou lá a máquina? Não, chequei sim, senhor. Se ele não checou, isso vai gerar uma consequência, um prejuízo, um problema. Então é importante, porque às vezes ele fez isso, ou porque ele perdeu tempo, porque ele esqueceu, ou porque ele estava com medo que esse chefe é muito rigoroso. Então, essa mentira ela vai trazer um prejuízo coletivo.
na empresa, no hospital, no ambiente até em casa. A esposa pergunta, marido, você pagou a conta de luz? Paguei sim. Ele sabe que ele não pagou. Mas ele tinha dito que ele se programou que ele ia pagar, mas ele esqueceu, ele estava corrido, eu pago amanhã, e amanhã ele esqueceu, e aí nisso, cortou a luz em casa. É um grande prejuízo? Não. Cortou a luz, você vai lá, liga na Copel e resolve. O problema é quando isso começa a ficar recorrente. Entendi. A mentira compulsiva, ela pode vir associado com algum outro transtorno? Pode. Às vezes a pessoa ela tem algum transtorno de personalidade ou um transtorno de humor e a mentira ela acaba entrando como uma forma de tentar lidar com as consequências aversivas do ambiente. Então, estou com uma depressão e eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho, voltando ao ambiente de trabalho. Eu tinha que entregar relatório, entregar um processo e eu não entrego. Mas é porque eu estou mal, eu estou deprimido, eu estou sem energia, sem condições de fazer aquilo. Só que eu tenho medo de ser punido. Não porque o meu chefe é mau, mas porque eu não estou conseguindo entregar aquele problema, aquele processo, aquele trabalho. Então eu acabo mentindo. A minha uma vez deu certo. Aí o cérebro tem uma tendência. Deu certo uma vez, ele quer repetir. Entendi. E aí isso começa a ter uma coisa repetitiva, um ciclo que acaba prejudicando o indivíduo. E tem algum padrão, assim, de mentira da pessoa que mente compulsivamente? Ela costuma se vitimizar, por exemplo, ou se gabar demais? Como é que é? Pode ser, por exemplo, uma situação onde a pessoa tem algum problema de autoestima. Então ela tenta criar uma sensação de bem-estar interna contando uma historinha um pouquinho mais forçada. Ela pega dados da realidade que são todos plausíveis e coloca uma pitada de a mais. Sutilmente, isso pode não trazer nenhum prejuízo. Com o tempo, ela começa a precisar disso para se sentir bem. E aí tende a uma mentira compulsiva. Entendi. Então, pessoas que aumentam as histórias tendem a ter ser um mentiroso compulsivo. Se ela faz isso em todos os contextos, aí é problemático. Entendi. Se ela só acontece na roda de amigos... Aumentar um pouquinho. Um pouquinho ali, não vou dizer que é um prejuízo. Os amigos falam assim, lá vem o contador de história. Lá vem o gogó. Entendeu? Mas ali é um contexto pequeno, simples... não tem problema. A pessoa tem consciência que está mentindo, Rafael? A grande maioria das pessoas tem. São poucas aquelas, às vezes, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, que ela acredita de fato naquela... Assim, o que ela conta, ela sabe que não é real, mas a partir do momento que ela conta, ela acredita no que ela contou, e para ela passa a ser verdade. Então, é um híbrido, onde ela saber que aquela realidade prévia não era verdade, mas a partir do momento que ela contou, ela acredita no que ela ouviu. E ela passa a moldar a realidade dela por aquilo que ela contou. É aquela história, né? A pessoa mente tanto que acredita na própria mentira e vive a mentira daí. Exato. Nesse caso, pode acontecer. E qual que é o tratamento, Rafael? Olha, se a pessoa tem um transtorno psicológico ou psiquiátrico em paralelo, é importante que ela tome medicação para poder sair daquele contexto que está fazendo ela, por exemplo, a depressão, ela precisa sair da depressão para conseguir não precisar mentir. Agora, a pessoa que colocou a mentira como um padrão ou um hábito, ela precisa fazer um acompanhamento psicoterapêutico para que ela consiga lidar com isso e aprender um jeito diferente de se sentir bem com a realidade sem precisar da mentira como uma ferramenta para poder conviver socialmente. E é bacana até os familiares ajudarem nesse processo. Está percebendo, está mentindo demais, né? Já encaminha aí para um psicólogo, alguma coisa, para ter uma avaliação, né, Rafael? Ou, por exemplo, no caso de adolescente, que o adolescente não quer ir para terapia, mas os pais, se um deles estiverem em acompanhamento, eles podem, às vezes, saber como lidar com essa criança, os adolescentes. Ou no caso de um cônjuge, meu marido ou minha esposa está mentindo, diz que não gastou, mas gastou, está corroendo as finanças domésticas, o homem e a mulher. Aí o cônjuge pode ir para terapia também, se instrumentalizar de como lidar com esse parceiro. Não precisa empurrar vai o parceiro. Acabar fazendo uma terapia no marido sem ele saber. Não, você deve fazer terapia, mas ela vai adquirir formas de lidar com aquilo, porque às vezes o cônjuge, a pessoa que está com problema, ou o filho, ele é reticente, e ele não quer. Então, se o familiar, ele vai à terapia, ele se instrumentaliza de maneira de lidar com aquilo e resolve o assunto muito mais fácil. Ai, adorei nosso bate-papo, Rafa. Obrigada, viu? Sempre um prazer te receber aqui. Espero ter ajudado. Obrigada. Eu agradeço.